Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar os ensinamentos amados do Mestre Jesus com os estudos científicos do mundo moderno. Para nós fazermos o nosso início, vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender, estudar e nos elevarmos, Senhor, para junto a Ti. Pedimos a Tua luz e as bênçãos dos bons anjos e mentores que possam nos guiar e iluminar para o bem e para o bem de todo este mundo. Que assim seja. Muito bem. E o nosso primeiro texto de hoje para reflexão é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 19, versículo 13. Chamando seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Vê como vives. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Porquanto o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho espiritual na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócio de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócio de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócio de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para um templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. E em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Que assim seja. Essa reflexão de hoje, ela nos traz diretamente para a vida cotidiana nossa, não julgando o outro, não passando a responsabilidade de viver santamente ou buscando a santidade apenas para os religiosos, entre aspas, que seriam sacerdotes, médiuns, pastores e assim por diante. Todas essas pessoas têm trabalhos e obrigações assim como nós temos. Cada um de nós, seja o que estiver fazendo, é chamado a ser um exemplo da presença de Deus aonde estiver trabalhando e agindo. Cada um tem seu mandato e sua obrigação neste tempo aqui na Terra. Lembrando que este tempo passageiro que voa passa muito rápido para todos nós, de uma vida aqui na Terra, de uma encarnação. Ela é nada mais do que um empréstimo divino para nosso aprendizado e evolução. Isso significa, como disse Emmanuel logo no início da reflexão, que se nós pararmos para analisar,
tudo que nós vivemos aqui numa passagem nesta terra é um negócio de evolução espiritual. Ou seja, tudo tem um propósito de aprendermos, de crescermos e evoluirmos. Então faz toda a diferença nós sermos esses exemplos, esses visados santos ou guias que orientam principalmente o nosso próprio interior, olhando para como nós estamos agindo e sempre servindo, sempre buscando nas atividades que realizamos servir ao próximo, amar ao próximo. Esse exemplo de um comerciante que deve servir para vender, mas também deve servir para auxiliar a cada cliente com amor, com caridade, ajudando quem tem menos. É colocar em movimento todos os dons que recebemos para esta vida em favor não somente de nós mesmos, que isso também é importante, mas da nossa coletividade, dos que nos cercam, daqueles com os quais convivemos. Desde o cozinheiro que vai servir a todos com uma comida cheia de amor, o cientista que vai pesquisar em prol da humanidade e o pai e a mãe que trabalham dentro de casa para santificar o mundo através da criação dos filhos. Isso é servir a um propósito maior, desde o pequenino até o grande, seja qual for a missão que estivermos realizando. Essa reflexão ela é íntima e eu trago para a minha vida quantas vezes eu me vejo ainda pequeno no servir. Creio que ainda há um caminho gigantesco para evolução e aprendizagem nesse oferecer ao outro tudo que fazemos. Mas se a gente não fizer, primeiro, essa conscientização de que nós temos que trabalhar em nós mesmos e olhar menos para o outro e, ao mesmo tempo, fazer pequenos esforços diários para esse melhoramento, a gente não chega. É um passo de cada vez e um dia nós chegaremos lá. E dentro dessa reflexão belíssima, hoje nós temos a continuação do nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 7, o Grande Príncipe. Um rei oriental, poderoso e sábio, achando-se envelhecido e doente, reuniu os 3 filhos e deu a cada um deles 2 camelos carregados de ouro, prata e pedras preciosas e determinou-lhes gastar esses tesouros em uma viagem pelo reino durante 3 meses com obrigação de voltarem logo após, a fim de que ele pudesse efetuar a escolha do príncipe que o sucederia no trono. Findo o prazo estabelecido, os jovens regressaram à casa paterna. Os 2 mais velhos exibiam mantos riquíssimos e chegaram com enorme ruído de carruagens. Mas o terceiro vinha cansado e ofegante, arrimando-se a um bordão qual mendigo, despertando a ironia e o assombro de muita gente. O rei bondoso abençoou-os discretamente e dispôs-se a ouvi-los perante compacta multidão. O primeiro aproximou-se, fez larga reverência e notificou: Meu pai, meu soberano, viajei em todo o centro do país e adquiri para teu descanso um admirável palácio, onde teu nome será venerado para sempre. Comprei escravos vigorosos que te sirvam e reuni neste castelo, digno de ti, todas as maravilhas de nosso tempo. Dessa moradia resplandecente poderás governar sempre honrado, forte e feliz. O monarca pronunciou algumas palavras de agradecimento, mostrou amoroso gesto de aprovação e mandou que o segundo filho se adiantasse. Meu pai, meu rei, exclamou contente, trago-te a coleção de tapetes mais ricos do mundo. Dezenas de pessoas perderam o dom da vista a fim de tecê-los. Aproxima-se da cidade uma caravana de 20 camelos carregando essas preciosidades que te ofereço, ó augusto dirigente, para revelares tua fortuna e teu poder. O monarca expressou gratidão numa frase carinhosa e recomendou que o mais moço tomasse a palavra. O filho mais novo, alquebrado e mal vestido, ajoelhou-se e falou então: Amado pai,
Não trouxe qualquer troféu para teu trono venerável e glorioso. Viajei pela terra que o Supremo Senhor te confiou, de norte a sul e de leste a oeste, e vi que os súditos esperam de teu governo a paz e o bem-estar, tanto quanto o crente aguarda as felicidades da proteção do céu. Nas montanhas encontrei a febre devorando corpos mal abrigados e movimentei médicos e remédios em favor dos sofredores. Ao norte, vi a ignorância dominando milhares de meninos e jovens desamparados e instalei escolas em nome da tua administração justiceira. A oeste, nas regiões pantanosas, fui surpreendido por bandos de leprosos e dei-lhes conveniente asilo em teu nome. Nas cidades do sul, notei que centenas de mulheres e crianças são vilmente exploradas pela maldade humana e iniciei a construção de oficinas, em que o trabalho edificante as recolha. Nas fronteiras conheci inúmeros escravos de ombros feridos, amargurados e doentes, e libertei-os, anunciando-lhes a magnanimidade da tua coroa. A comoção interrompeu o filho, e fez-se um grande silêncio, e viu-se que o velho soberano mostrava os olhos cheios de lágrima. O rapaz cobrou novo ânimo e terminou. Perdoa-me se entreguei teu dinheiro aos necessitados e desculpa-me se regresso à tua presença, envolvido em uma extrema pobreza por haver conhecido de perto a miséria, a enfermidade, a ignorância e a fome nos domínios que o céu conferiu às tuas mãos benfeitoras. A única dádiva que te trago, amado Pai, é o meu coração, reconhecido pelo ensinamento que me deste, permitindo-me contemplar o serviço que me cabe fazer. Não desejo descansar enquanto houver sofrimento neste reino, porque aprendi contigo que as necessidades dos filhos do povo são iguais às dos filhos do rei. O velho monarca, em prantos, muito trêmulo, desceu do trono, abraçou demoradamente o filho esfarrapado, retirou a coroa e colocou-a sobre a fronte dele, exclamando solene: Grande príncipe, Deus, o eterno Senhor, te abençoa para sempre. É a ti que compete o direito de governar enquanto viveres. A multidão aplaudiu delirando de júbilo, enquanto o jovem soberano, ajoelhado, soluçava de emoções e de reconhecimento. Que assim seja. Que passagem linda e emocionante. Virá um dia ainda onde os governantes deste nosso planeta, todos, viverão dessa forma. Seremos mais sábios, tanto para escolher quanto para estarmos lá, representando a vontade de Deus e não os nossos interesses mundanos. Chegará um dia ainda em que as pessoas buscarão sempre escolher governar pensando em quem está sendo servido, em servir para o bem geral e não para o interesse próprio. Esse dia vai chegar, eu tenho certeza. O mundo de regeneração se aproxima. A grande questão é: o que é que nós podemos fazer hoje para cumprirmos a nossa parte, para fazer esse mundo chegar mais rápido, com mais amor e carinho? Esse ensinamento, esse trecho de reflexão belíssimo, onde um soberano bondoso escolhe como seu sucessor aquele que viu no irmão, no próximo, a si mesmo e passou a doar tudo o que tinha a mais para que todos tivessem um bem, pelo menos mais próximo da igualdade que merecemos como irmãos. Claro que sempre cada um buscando e fazendo seu esforço próprio para ser e chegar a algum ponto, mas a partir desse esforço, a humanidade que somos nós, podermos amparar e favorecer esse auxílio e crescimento. Esse príncipe é aquele que deve governar, porque ele faz a vontade de Deus, de amor, reconhecendo que tudo que temos aqui é passageiro, mas que os sentimentos e a elevação espiritual de cada um é eterna, é para sempre. Como ele disse,
Aquele povo tinha sede de amparo e do auxílio dos governantes, assim como nós temos sede do amparo e do auxílio de Deus. Vendo isso, foi de norte a sul, de leste a oeste, amparando com serviço naquilo que fosse necessário. E nós? Será que nós estamos movimentando as nossas forças de energia para servir aos nossos irmãos de acordo com a vontade do nosso soberano, que é Deus? Será que Deus hoje pode olhar para a gente, pelo menos, com essa visão de esforço contínuo, de que nós estamos tentando ser melhores e servir à vontade dele, auxiliando ao nosso semelhante? E nós? Será que estamos fazendo o mínimo da nossa parte? É necessário crescer sempre. Eu tenho certeza que todo mundo consegue olhar para si e ver nichos de crescimento. Mas a grande questão é não desistir nunca de tentar servir, de amparar. Porque esse desenvolvimento da sociedade, da coletividade, do nosso irmão, do nosso próximo, encarnados e desencarnados, faz com que nós também cresçamos e possamos evoluir para junto de Deus, do nosso soberano supremo. Que assim seja. E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Ocupação, Saúde e Bem-Estar. Esse artigo científico, ele foi publicado no Journal ou na revista, cujo título é Revista Canadian Journal of Occupational Therapy, que quer dizer Revista Canadense de Terapia Ocupacional, pelos autores Mary Law, Sandy Steinwender e Lane Leclerc. Bem, esse artigo científico, ele é muito interessante porque ele nos traz uma atualização, ele é uma revisão de literatura e ele traz uma atualização sobre quais são as necessidades de se ocupar, né? Claro que a revista tem um foco no terapeuta ocupacional, mas a revisão traz um foco da população, da sociedade, em pessoas saudáveis, que teve como foco principal esses estudos, de se ocupar, de servir, de trabalhar para que tenha saúde, bem-estar físico e psicológico. Essa revisão analisa então todos esses estudos e no fim ela mostra todas as pessoas que têm atividade, que buscam agir constantemente, que, claro, têm os descansos, mas que buscam ser proativas no serviço de alguma forma. Isso não está associado com a recompensa ou ganho, mas sim com a atividade que te faz sentir bem e ativo. Essas pessoas têm maior saúde, maior qualidade de vida e maior bem-estar como um todo, mental, físico, psicológico e assim por diante. Portanto, como essas reflexões nos ensinaram, serviço e servir são um remédio para o coração, mente, alma e para o corpo. Essa reflexão veio hoje com uma passagem do Chico Xavier falando o quanto é importante nós sermos ativos trabalhando. E ele dizendo que o tempo de repouso, de férias, deve ser um tempo de refazimento das nossas energias, mas que o ser humano só vai alcançar a real felicidade e a sua realização com o serviço, com o trabalho. Que nós possamos servir, trabalhar, sermos ativos para lá mais tarde ficarmos satisfeitos com pelo menos o nosso esforço que fizemos aqui nesta vida para nos elevarmos. Que assim seja. Para nós encerrarmos, vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor, que a Tua luz de mais alto possa recair sobre cada um e que, com a inspiração dos anjos e mentores, consigamos, Senhor, descobrir as forças e como sermos ativos no trabalho de amor e serviço, tanto para a sociedade, no nosso dia a dia, quanto para a nossa espiritualidade
que possamos evoluir rumo a Ti, trabalhando e servindo sempre. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.